Oi, galera, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Lima, de Filosofia. Vocês estavam com saudade, né, de verem meu rosto, de verem... Vocês estão com vontade de se tocarem, né? Saudade de tudo, saudade dos meus gritos. Uá! Mas, enfim, gente, eu vim aqui contribuir com o aulão sobre a origem do universo. Então, eu vim aqui a dar minha contribuição dentro do grupo de História, de Filosofia, das Ciências Humanas, para vocês entenderem, compreenderem como é o meu recorte, a minha visão sobre a origem do universo. Vou falar um pouco sobre a aula que a gente deu sobre mito e filosofia, vou falar também sobre darwinismo e criacionismo, e vou falar também sobre alguns outros movimentos históricos e filosóficos que fazem a gente refletir a nossa realidade, o nosso dia a dia. Valeu? Continua no play! Bom, gente, a princípio a gente tem que voltar um pouquinho lá na primeira aula sobre mito e filosofia. Bom, a gente sabe que as sociedades, grande parte delas, desde a antiguidade, algumas elas acreditam nos mitos como uma forma de conhecer a origem do mundo, a origem do universo, a nossa origem. Então, o que é um mito, gente? É uma busca por explicações através é, genealogias, ou seja, famílias, né? Como a gente tinha lá na antiguidade, explicação, eles simbolizavam na figura de uma pessoa que era um ser mitológico que deu origem do universo, tá? Não havia preocupações com contradições, como por exemplo, tinha os bardos lá na antiguidade europeia, que a gente chama hoje de Europa, que eles contavam e contavam que eram pessoas mais velhas, pessoas experientes, eles contavam esses mitos para as pessoas, né? Sobre a origem da Terra, né? De Gaia. Que Gaia foi a origem do universo, Saturno, Netuno, Zeus, tudo isso foi o conjunto que deu a origem do universo, né? Daquelas figuras representadas em formatos de deuses, né? Assim também é na mitologia indígena, que tem os seus próprios deuses, né? Que deram origem do universo, tem na mitologia africana. Tudo isso é uma presença de uma concepção cosmológica. Por quê, gente? Tudo isso que está em volta ali, que eles acreditam em volta do nosso planeta Terra, esse cosmos, são pessoas, seres que criaram o universo. Então, é uma lógica do cosmos. Esse cosmo, que são esses seres do universo, é quem criaram o universo e criaram a Terra e criou todo esse universo que nós existimos. E isso é a lógica da mitologia. Nós vimos também que vão surgir, então, alguns pensadores, os primeiros pensadores, que depois vão ser chamados de filósofos após a concepção da filosofia como uma linha, um nome dessa linha de pensamento. Vão vir os pré-socráticos, os Sócrates, que vão começar a dar novas explicações sobre a origem do universo, que não era cosmologia, vão trazer de uma forma cosmogônica, ou seja, vão trazer ali agora uma ideia de criação, que o universo veio de uma origem diferente, que não são os deuses, os seres mitológicos, ou seja, vão acreditar que existe uma partícula, uma matéria que deu origem ao universo. Então vão ser estudos desses caras que nós vamos chamar depois de filósofos. Alguns dos exemplos de explicações diferentes sobre a origem do universo vai ser, por exemplo, Tales, que vai dizer que o Archê era água. Archê era essa partícula aí que dá a origem do universo, era água. Tales de Mileto. Vai ter aí Anaximandro de Mileto, que vai achar que o apeiron ou infinito, que é o ciclo infinito das coisas que dão essa origem do universo. Vai ter aí Anaxímenes de Mileto, que vai dizer que o ar era esse Archê, tá? Vai ter Heráclito de Éfeso, que vai dizer que existe uma lógica no fogo como origem do universo. Parmênides de Geleia vai dizer que tudo no universo é existente, tudo existe, tá? E também vai ter Anásagoras de Clasômedras, que vai fundar a escola pluralista e vai dizer que muitas coisas podem ser o Archê, tá? Somente que são sementes, tá? Inclusive, gente, Anaságoras de Clasômenas, ele vai fundar
um pensamento de que essas partículas, que ele vai chamar de sementes, é quem pode ser a origem do universo. Essas sementes, elas, para ele, para Clasômedas, não são possíveis serem vistas a olhos nu. Isso vai evoluir depois na que a gente vai chamar de escola atomista, que vai ser fundada, né, por Leucipo, né, e Demócrito, que vai dizer que existe uma matéria que não é vista a olho nu e que ela pode ser chamada de átomo, que é a origem do universo. Ou seja, o átomo vai ser compreendido como uma semente, ou sêmen em grego. Grego, semente é sêmen, tá, gente? Ou seja, sêmen, semente, a origem do universo. E quando a gente fala dessa filosofia que a gente chama de filosofia antiga, isso vai acontecendo essa evolução entre um tempo que é entre 640 anos antes de Cristo e 470 anos de Cristo nasceu, ou seja, tudo isso em menos de 200 anos antes, entre 600 e 400 anos antes de Cristo nasceu, ou seja, numa faixa aí de mais ou menos 200 anos, tá, da antiguidade, é que esse pensamento vai evoluir, desde Tales até a escola atomista. Bom, então a gente vai ver mais tarde que após a antiguidade vai haver também uma crise da Idade Antiga, né? O envolvimento do Império Romano, que depois vai surgir em várias guerras, vai levar a uma crise populacional, uma crise política, e também a morte de Cristo, mais tarde vai surgir com isso a Igreja Católica. E a Igreja Católica, ela vai também começar a ganhar muita popularidade, vai ganhar adesão de pequenos reinos, que vão surgir também grandes com a Igreja Católica. Então vai se acreditar que existe um único criador, que é chamado de Deus, do universo. Ok? Então a gente vai entrar no que depois da Idade Moderna a gente vai chamar de criacionismo. Vou explicar como é o criacionismo agora. Bom, os livros naquela época, gente, lá pela época da Idade Média, no século XV, até o século XV, mais ou menos, eles não eram acessíveis, tá? As igrejas católicas também foram surgindo, crescendo a ponto de criarem escolas e universidades, tá? Então, com o surgimento da imprensa no século XV, por Johannes Gutenberg, a Bíblia vai se tornar um objeto de leitura popular, ou seja, vai se acreditar em massa cada vez mais de que Deus seria a origem do universo. Ou seja, a teoria criacionista é quando acredita-se no primeiro testamento da Bíblia, do primeiro livro da Bíblia, né? Que é a Gênesis. Que a Gênesis é a origem do universo, né? Que Deus criou o mundo, Deus criou o céu e a terra, Deus criou o homem e depois criou a mulher a partir da sua costela. Ou seja, o pensamento. Gente, antes da criação da imprensa, todos os livros eram feitos à mão, tudo copiado à mão, porque não existia uma tecnologia que fabricasse livros em massa. Então, gente, isso aqui, a imprensa que a gente chama, né, é o que a gente chama hoje de impressora, tá? Dando um exemplo bem tosco. Só que era uma forma, era bem manual, você tinha uma peça que você encaixava as letras, né, ali, assim, letrinha por letrinha, aí depois você ia lá e imprimia, pum, né? Aí saía o jornal, vupt, saía o livro, tupt, saía a página do livro, tupt, ou seja, antes da criação era tudo manual, muito devagar para se publicar. Depois da criação da imprensa, tudo se populariza, inclusive a Bíblia e a ideia do criacionismo da Gênesis. Aí, mais lá para frente, lá no século XVIII, vai surgir um pensador que vai contribuir muito para as então ciências biológicas que tinham recentemente se tornado um status de ciência aí por volta de um século aí, né, de distância. E o nome dele é Charles Darwin. Ele vai fundar uma teoria de que ele vai observar os animais, né, e vai criar uma teoria que se chama teoria da evolução. E uma outra teoria também, que é a teoria da seleção natural. Vou explicar. Bom, o que é a teoria da evolução a partir de Charles Darwin? Gente, para Charles Darwin, qualquer ser na Terra,
o homem ou qualquer outro animal, eles têm um ancestral em comum, tá? Um ancestral, um animal ancestral, que não é o macaco, no exemplo do homem, não é o macaco, é um ancestral em comum, tá? Que vai dar origem no homem, que vai evoluir ao que o homem é, que ele vai se adaptando aos meios existentes em cada momento da história humana, tá? Ou seja, a teoria da evolução é essa, que existe um ancestral comum, tá? Que é um primata que vai dar origem no homem, que vão se adaptando ao meio. Eu vou explicar como é. Ou seja, gente, na teoria da evolução, nós vemos aí que temos um ancestral em comum, tá? Que pode ter dado, pode ter evoluído em determinados pontos na história do planeta da Terra em vários outros seres que nós temos aqui, tá? Ou seja, em determinado momento, um ser evoluiu até determinado ponto até chegar, tá, nos seres existentes que temos hoje no planeta Terra. Ou seja, isso daí foi mais ou menos o que a teoria da evolução está querendo explicar. E hoje nós temos mais dados porque a ciência evoluiu. E nós temos aí várias quebras de paradigmas que vão explicando de novas formas como foi a origem, tá, de todos os seres vivos que temos aí no universo. Bom, gente, junto aí com Darwin no século XIX, também vai ter outro pensador aí que é o Lamarck, tá? Lamarck vai formar uma teoria em que os animais podem ter adaptado-se ao meio, tá? Ou seja, uma teoria que vai levar em consideração também a teoria de Darwin, é o que é essa adaptação ao meio é que vai explicar os animais como são hoje, ou os seres vivos como são hoje. Vou explicar. O exemplo das girafas é o exemplo mais utilizado para explicar a teoria lamarquista. Seria essa teoria? Que em um determinado momento na Terra só existiam árvores, tá? Bem altas. Então, isso possibilitou que as girafas de pescoço maior sobrevivessem e as de pescoço menor morressem. Ou seja, a teoria lamarquista é essa, de que as girafas se adaptaram, de pescoço maior, se adaptaram melhor a esse meio aqui, que era da África, né? Com as árvores maiores e com o alimento das girafas mais lá no alto. Então, isso possibilitou que as girafas de pescoço maior sobrevivessem. Já para Charles Darwin, não foi só a morte das pessoas ou de animais na mesma época é que vai garantir a sobrevivência dele ao meio. Para Charles Darwin, esse indivíduo comum ele deu origem a outros indivíduos que foram se adaptando também àquele meio. Por exemplo, a gente pode aplicar na nossa existência. Em um determinado momento da história humana, nós vivemos, no caso, quando éramos mais primitivos, com vários outros tipos de sociedades, né? Ou de hominídeos que também vieram a se transformar no que é o Homo sapiens. Tinham os australopitecos, entre outros hominídeos. Então, nós que somos os Homo sapiens, fomos os que melhor nos adaptamos a. Mas é isso, gente. Esse vídeo veio para contribuir sobre a aula da origem do universo, né? Sobre a origem do universo, e eu trago aqui duas reflexões. Como a ciência e a filosofia vai evoluindo a partir dos estudos sobre a verdadeira origem do universo, até o momento em que é discutido também, durante essa linha do tempo, qual é a origem dos humanos, a origem dos seres na Terra. Bom, a gente tem aí os debates que eu trouxe para vocês, a partir da filosofia e também da história. A filosofia é dada no ensino médio e essa parte da história é dada no primeiro ano do ensino médio e também no sexto ano do ensino fundamental. Bom, gente, tá aqui.
Estamos aqui numa sala de aula. Vou até colocar meu pé ali na cadeira ali. Não dá pra colocar, gente. Valeu, gente. É isso. Tchau, tchau e até a nossa volta.